Eu quero convidar os irmãos para que abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo número 30. 1 Samuel, capítulo número 30. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, né? E fazer uma breve meditação, bem breve mesmo, uma reflexão, né? Sobre aquilo que Deus quer trazer para nossas vidas. Se os irmãos tiverem uma boa memória, os irmãos vão saber que eu já preguei esse texto aqui. Eu já falei, nós já refletimos a respeito disso aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou muito para que eu trouxesse essa mensagem, trouxesse essa palavra nessa noite, né? Talvez porque seja uma palavra de vitória, uma palavra, né? Nesse texto contém mensagem de superação, né? Contém uma mensagem, né, de restituição, uma mensagem que tem tudo a ver com família, uma mensagem que fala de angústia, de um tempo difícil, uma mensagem que fala de choro, né? Pessoas que choraram. Nós vamos ler aqui a narrativa, nós vamos ver que o texto é bastante complexo, parece até um roteiro de filme de Hollywood, mas é fato, e o final de tudo isso é que Deus deu vitória aos seus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Diz assim, a partir do versículo número 1: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha posto fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o versículo número 7 agora, irmãos: Filho de Aimeleque, traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Eu alcançarei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu Davi, pois, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és?
E disse o moço: eu sou egípcio, servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul e dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: podereis, descendo, guiar-me a essa tropa? E ele disse: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo e dançando, porque por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E o feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escaparam, senão 400 mancebos que, montados sobre o camelo, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres livrou Davi. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fecha seus olhos aí, vamos fazer uma oração antes de a gente começarmos a refletir na palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, ó Pai. Ó Deus, ilumina, ó Deus, a minha mente, ó Pai, e usa a minha boca nesse momento para que nós possamos ser um canal de bênção, de instrução, para que os Teus filhos, ó Pai, ouvintes, possam obter vitória nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, ó Pai, nos ajuda em tudo. Amém e amém. Irmãos, meus queridos e amados irmãos, a síntese desse grande texto que eu acabei de ler com os irmãos aqui agora, um texto longo, eu sei que os irmãos já conhecem esse texto, né? Porque nós estamos na igreja da palavra. Não há talvez nenhum texto que se possa pregar aqui que não seja do conhecimento dos irmãos. Isso é uma bênção, né? Uma igreja que estuda a palavra, eu me sinto feliz por fazer parte dessa igreja. Mas só para refrescar a memória dos irmãos, né? O texto que eu acabei de ler fala de Davi na cidade de Ziclague, né? Davi, irmãos, a vida de Davi, ela complicou muito depois que Davi foi separado, foi ungido rei. Porque Davi, depois daquele dia, ele não teve mais paz, né? Eu não quero que isso assuste os irmãos, principalmente os novos convertidos, mas é muito importante dizer que a vida de Davi, ela virou de cabeça para baixo a partir do momento que ele foi separado, a partir do momento que ele foi ungido rei, né, por Samuel. Porque Saul, né, o atual rei, então, ele se indignou muito, e movido por um ciúme maligno, ele passou a perseguir Davi. E ele perseguiu Davi nos campos, ele perseguiu Davi nas montanhas, ele perseguiu Davi, né, nas cavernas, ele perseguiu Davi nas cidades, ele perseguiu Davi aonde foi que Davi botou os pés, os homens de Saul o perseguiram. Os homens de Saul, né, buscaram emboscar, buscaram prender Davi. Irmãos, essa cidade que eu acabei de ler para os irmãos aqui, a cidade de Ziclague, ela não fazia parte do território de Israel. Era uma cidade dos filisteus, uma cidade vizinha. Davi estava cansado, exausto de fugir, por não encontrar um minuto de tranquilidade, um tempo de paz, um pouco de uma noite de sono bem dormida, um lugar que ele pudesse, né, se alimentar, ter uma refeição digna. Ele não encontrou isso, ele não tinha isso dentro do território de Israel. Então ele toma uma iniciativa de pedir ajuda, de pedir um exílio aos filisteus, ao rei filisteu. E o rei filisteu foi bondoso em atender ele e falou assim: olha, Davi, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma cidade, Ziclague, bem pertinho da onde você está. Você vai com seus homens e ali você vai poder viver em segurança. E Davi foi com seus 600 homens para essa cidade e passou a habitar ali por um período de tempo. Só que nesse meio tempo aconteceu uma guerra. Aconteceu uma guerra exatamente entre os filisteus e os filhos de Israel.
E Davi, ele se sentiu na obrigação, né, de apoiar os filisteus nessa batalha. Davi pegou os seus homens, né, e viajou 3 dias e 3 noites até chegar à concentração, né, daquele campo de batalha. Mas quando ele chegou naquela concentração do campo de batalha, os soldados filisteus se recusaram a lutar ao lado de Davi, porque pode ser que no meio da batalha, esse homem se vira, né, contra nós e peleja e luta contra nós. E Davi, né, depois de uma conversa com o rei, decidiram que Davi voltaria para Ziclague. Tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos, não está nessa narrativa. A narrativa que nós lemos começa agora. Quando Davi ele volta para essa cidade, a Bíblia diz, no versículo de número 1, que os amalequitas, que eram um outro vizinho, tinha dado com ímpeto e tinha saqueado a cidade, tinha botado fogo na cidade, tinha destruído a cidade e tinha levado cativo as filhas, as mulheres e as crianças. Aí o texto vai dizer que Davi se angustiou muito. Lembra que eu falei que o texto parece um roteiro cheio de altos e baixos, de tristeza e de alegria? A Bíblia diz que Davi se angustiou muito, porque Davi talvez tenha pensado, poxa, quando eu pensei que estava tudo bem, quando eu pensei que eu ia desfrutar de um pouquinho de paz, quando eu pensei que estava livre das mãos de Saul, parece que o mal não deixa de me perseguir. Vai me acontecer isso, a pior coisa que poderia ter acontecido, a pior coisa que poderia ter acontecido a Davi, aconteceu ali em Ziclague. Os inimigos em comum, os amalequitas, que eram um povo mau, um povo andarilho, né, saqueador, tinha dado com ímpeto, tinha levado as mulheres e tinha levado também as providências, né, os alimentos e os filhos, as crianças. E como se não bastasse, os próprios homens que serviam a Davi, debaixo dessa tristeza aguda, dessa angústia profunda, irmãos, eles falaram em apedrejar Davi, e abandonar Davi, porque disseram, Davi, não tem jeito, não tem paz, não tem solução, não tem saída. Se nós vamos para as cavernas, nós somos perseguidos. Se nós vamos para as montanhas, nós somos perseguidos. Se nós vamos para a cidade, irmãos, já tinha acontecido um fato anterior a esse, muito cruel com Davi. Davi tinha movido a sua força em direção à cidade chamada de Keila, e tinha defendido aquela cidade contra esses próprios inimigos. E depois que tudo isso aconteceu e que acabou a guerra, os habitantes da cidade tomaram a decisão de entregar Davi na mão de Saul. De entregar Davi na mão de Saul. E Davi, ferido por aquele sentimento de desprezo, por aquele sentimento de cansaço, irmãos. Essa aqui é a palavra, cansado. Não cansado dos 3 dias de viagem, mas cansado por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Sabe? Tudo aquilo que estava acontecendo em torno dele, gerou em Davi um cansaço. Um cansaço espiritual, um cansaço de ânimo e um cansaço físico também. Talvez eu estou trazendo essa mensagem aqui porque eu estou falando para pessoas cansadas. Cansada de fugir, cansada de lutar, cansada de tentar, cansada de orar, cansada de jejuar, porque isso também cansa, irmãos. Jejuar também cansa, orar também cansa, perseverar também cansa, ser forte também é cansativo. As pessoas que são fortes, quantos fortes tem aí? Diga glória a Deus, diga glória a Deus, também se cansam. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Eu não posso trazer aqui para vocês uma mensagem, né, um paliativo, dizendo que as pessoas não se cansam, que é uma mil maravilhas, que o mundo é só alegria, é só vitória, porque não é. Não é. Não é só vitória, não é só maravilhas. As pessoas se cansam de verdade. Davi não só se cansou, como ele chorou, ele sentou no chão, irmãos, e chorou.
chorou. E ele não chorou um pouquinho. A Bíblia diz que ele chorou até que nele não houvesse mais força para chorar. E também os 600 homens que estavam com ele também choraram muito, irmãos. Choraram muito, choraram de desespero, choraram de não saber o que fazer, choraram porque não havia uma solução. Qual seria o próximo passo? O que eles iriam fazer depois disso? Eles não tinham uma luz no fim do túnel. E eu não quero aqui dramatizar, o próprio texto está dizendo que aqueles homens choraram até que não houvesse mais força para chorar. Agora é muito importante dizer também que nós estamos falando aqui de homens de guerra. Nós não estamos falando aqui de um bando de homens Nutella do século 21, de 2024, aquele tipo de homem que tem o costume de fazer a sobrancelha, do cabelinho de gel, que chora, que tudo é melindroso. Não, irmão, eu não estou falando desse tipo de homem. Eu estou falando de um tipo de homem aqui que era acostumado a lidar com a morte, acostumado a ver sangue, homens de guerra, homens, irmãos, que eram acostumados a dormir na caverna, homens que dobravam o seu pescoço sobre uma pedra e dormia sobre uma pedra, homens que viajavam 3 dias e 3 noites sobre o longo de uma cavalgadura, vestido de uma roupa pesada, de uma malha de ferro pesada, porque eram guerreiros, eram homens guerreiros, irmãos, homens guerreiros, acostumados com a guerra, acostumados a lutar, acostumados a matar, acostumados a viver em perigo, homens cheios de cicatrizes, na alma e no corpo. Esses 600 homens que andavam com Davi, a Bíblia diz que eram homens endividados, homens de coração amargos, homens da vida, Se fosse hoje, nós iríamos ver a figura de um homem barbudo, de um homem cabeludo, um homem com o rosto cortado, homens que tinham cara de leão, e eles choraram, irmãos, eles sentaram e choraram. Os irmãos compreendem isso? Se os irmãos tiverem um pouquinho de sensibilidade, os irmãos vão compreender a gravidade do que eu estou falando. Os irmãos vão entender a dimensão do problema, porque não se tratava só de coisas materiais, se tratava também da sua família. O Satanás feriu, os inimigos feriu, aonde mais doía naqueles homens. A família era tudo que eles tinham, E Davi foi surpreendido, ele não teve tempo de se defender, ele não teve como preparar uma defesa para aquela cidade, ele foi surpreendido, ele saiu, ele marchou, ele viajou 3 dias e 3 noites, quando ele retornou, mais 3 dias e mais 3 noites, eram 6 dias de viagem, irmãos, 6 dias de viagem, ele se depara com um cheiro de fumaça, eles se deparam com cheiro de sangue, eles se deparam com uma bagunça, parecia que um furacão tinha passado. É por isso que esses homens choraram. É por isso. Eu não quero que você conte a sua história para mim essa noite. Eu não quero que você conte os seus dramas para mim essa noite. Mas eu tento compreender que se você veio ao culto da vitória, é porque você precisa de uma vitória de Deus nessa noite. Talvez a história que você tem para me contar é muito parecida, ou talvez até pior do que essa que eu estou lendo aqui, que eu estou narrando para os irmãos. Talvez o que você tem para dizer, no que diz respeito a você, porque nós só sabemos da dor, irmãos, quando nós passamos por ela. Talvez o que você está sentindo hoje é tão grave quanto aquilo que Davi sentiu. Você só tem vontade de chorar, de chorar, de chorar, de chorar e de chorar. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu tenho uma mensagem de Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que me impulsionou a trazer essa mensagem para você nessa noite. Enxugue as suas lágrimas, louvado seja o nome do Senhor, e levante a sua cabeça, porque a história, ela não termina com choro. O choro faz parte da história, mas a história, ela não termina com choro. A história não é choro, só choro. A história não é só lamento. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. A história também tem alegria, a história também tem intervenção de Deus, a história também tem vitória. Aleluias! Levante a sua mão, dê glória a Deus, porque Deus tem vitória para a sua vida nessa noite. Vitória para você. Deus tem vitória para você.
Deus tem vitória para a sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, diante disso aqui que eu acabei de dizer para os irmãos, eu quero destacar aqui nesse texto, apenas três rapidamente, 3 passos, ou três características, que aconteceu aqui, que nós podemos, 3 pontos que nós podemos estudar, e trazer como estratégia, e absorver para a nossa vida, como passos que nós temos que dar para alcançar a vitória. Amém? Amém ou não amém? Rapidamente, o primeiro passo, está no versículo de número 6, a Bíblia diz que Davi, ele se animou no Senhor, aleluias. Davi, ele depois de chorar, né, ele não orou, ele não fez outra coisa, ele simplesmente se animou no Senhor. Me pergunte como, Tiago? Eu não sei, eu só sei que, movido talvez pelo Espírito Santo de Deus, de repente, ele começou a lembrar das batalhas que ele já tinha travado, né? Ele lembrou do gigante que ele encarou em campo aberto, simplesmente com uma funda e algumas pedras no embornal. Ele lembrou do urso, ele lembrou do leão, ele lembrou que o Deus da vitória era com ele, e de repente ele falou assim: não, eu não posso somente chorar, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus, ele se move pela atitude, irmãos, pela atitude. Você pode chorar não é pecado, chorar não é errado, e chorar também não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza, para você que é guerreiro. Você pode chorar, mas você tem que tomar uma atitude de ter bom ânimo. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflição, vocês vão encontrar desafios, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo é coragem. Coragem. Você tem que buscar coragem, você tem que reagir, você tem que viver, você tem que continuar vivendo a vida. Dar uma atitude, tomar uma atitude. Davi se levantou, depois de ter chorado, Davi se levantou, se animou, e também animou as pessoas que estavam com ele, os 600 homens que estavam com ele, porque Davi era líder. Davi não tinha um título de líder, Davi, ele não tinha um cartaz de líder, mas Davi era um líder com L maiúsculo. Ele se levantou, ele se animou, e falou assim: nós vamos fazer alguma coisa. E talvez alguém pergunte: mas fazer o quê? Ele falou assim: alguma coisa. Mas fazer o quê, Davi? Eu não sei, mas nós vamos fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Alguma coisa tem que ser feito. Ele falou assim: vamos começar pelo seguinte: traga o sacerdote, vamos pedir uma orientação de Deus. Então o segundo passo, depois de Davi se animar no Senhor, ele pede a orientação de Deus. Ele pede a ajuda do Espírito Santo, ele pede a direção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem direção para a sua vida, meu irmão. Deus, o Espírito Santo de Deus não nos deixa sozinho. O Espírito Santo de Deus não é aquele tipo de pessoa que se afasta de nós no momento de dificuldade, não é aquele tipo de pessoa que se esconde. Ele tem uma saída, ele tem uma direção, ele tem uma resposta. Eu não sei como, você não sabe como, os pastores não sabem como, mas ele sabe como. Ele tem uma saída para a sua vida, ele tem uma direção, ele vai te apontar a direção nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não vai te deixar sozinho. Você não vai sair por essas portas sozinho nessa noite, ou sozinha nessa noite. Ele vai dar uma direção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma direção de Deus é tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Se você não sabe, não tem o dinheiro, se você não tem o endereço, se você não tem a resposta, se você não tem a condução, se você não sabe como chegar, Ele vai providenciar, Ele vai trazer uma saída, Ele vai trazer uma resposta, Ele vai trazer uma orientação para a sua vida nessa noite. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. Esse é o Deus que eu tenho vivido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu tenho experimentado. O Deus que orienta. O Deus que orienta, o Deus que conduz, o Deus que traz a resposta, o Deus que não te abandona, o Deus que não te deixa sozinho. Traga o sacerdote. Nós temos estudado aqui sobre tipologia,
E nós aprendemos aqui que na roupa sacerdotal, né, junto com as vestes sacerdotais, tinham duas pedras, né, que era instrumento de consulta. Eu não posso entrar aqui, mas aquilo ali era uma forma de consultar Deus diretamente numa emergência. E Davi usou isso por diversas vezes. Por diversas vezes Davi tomou mão desse instrumento, né, de orientação divina, para que Deus pudesse dar uma orientação. Irmãos, dentro de um momento de calamidade, de tristeza, de angústia, onde nós não temos forças para levantar os olhos e para enxergar uma saída, nós precisamos da direção de Deus. Não adianta você se mexer, não adianta você tomar uma atitude, se você não tem a direção de Deus. Não tem a direção de Deus. É por isso que o salmista escreveu assim: tirou-me de um charco de lodo. Ele tirou, é o Espírito Santo de Deus que tem que tirar, é Ele que tem que agir, é Ele que tem que falar. Porque não adianta você se mexer, não adianta você bater nas portas, não adianta você fazer as coisas sem orientação. Orientação. O sacerdote veio e ele falou assim: olha, eu quero fazer uma consulta para Deus. Eu e meus homens estão precisando saber se por acaso nós perseguir esses homens, nós vamos alcançar? Nós devemos perseguir esses homens? Nós temos condição de vencer? Davi não sabia para onde eles tinham ido, e Davi também não sabia quantos eles eram, nem que tipo de armamento eles estavam usando. Isso, as três informações, elas são importantíssimas para alguém, irmãos, que quer resgatar, são táticas, faz parte de tática militar. Dentro da tática militar, você tem que saber quem é o seu inimigo, quantos eles são, para onde eles foram e quais armas ele está usando. Davi faz as perguntas certas. E Deus responde Davi, fala assim: persegue, vai adiante porque você vai alcançar e você vai ter vitória. Davi imediatamente reúne seus homens e parte em direção à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente correr, quando chega no Ribeiro de Bessó, acontece uma outra coisa que não estava dentro dos planos de Davi, mas também não estava fora da direção de Deus. 200 dos 600 homens que estavam com ele não puderam continuar, porque os homens estavam cansados, fisicamente agora eu estou falando, cansados mesmo, e não tinham força para atravessar o ribeiro. Davi então anima o seu povo mais uma vez, os seus rebanhos, 400 homens. Eu quero dizer para vocês que muitas das vezes, no meio do caminho da vitória, ainda o inimigo vai tentar se levantar, mas ele vai se levantar para ser derrotado e vai se levantar para cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O inimigo vai cair. Davi foi surpreendido novamente. Davi atravessa o ribeiro com seus 400 homens. E com apenas 400 homens, ele está disposto a enfrentar o inimigo. Aí, a direção de Deus entra em ação. Davi encontra no campo um homem egípcio, um servo de um amalequita. A lição que nós tiramos disso é que às vezes Deus vai usar pessoas que você nem conhece. Quando as pessoas que você confia te abandonar, quando as pessoas que estão em volta de você se esconderem de você, Deus vai levantar uma pessoa que às vezes você nem conhece, para te dar socorro, para te dar direção e para te ajudar nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse egípcio fala assim: olha, se você jurar não me matar, eu te dou a direção, eu te dou o endereço que você está precisando, eu te levo até os amalequitas. Davi falou assim: olha, eu juro. E Davi ainda o alimentou, o servo de Deus. Tem lição demais aqui, irmãos. Leia o texto em casa, que tem lição demais. Mesmo no momento de dificuldade, de crise, Davi alimentou aquele homem. Davi deu de comer, deu de beber, trouxe a vida de novo àquele homem. Ele foi frutífero. Esse é o ano de frutificar. Você me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Eu te ajudo, você me ajuda. Aquele homem voltou o ânimo e mostrou para Davi a direção. Agora, para a gente encerrar e já concluir, irmãos. Quando Davi, talvez do alto da colina, né, ele avista o acampamento dos amalequitas, a Bíblia diz que eles eram muito mais de 400 homens. Muito mais. Só os que fugiram eram 400. A Bíblia diz que eles eram como areia do mar.
era inúmero, e eles estavam dançando e estavam festejando. Agora, para a gente concluir, nós temos que entender uma coisa: para a gente obter vitória, nós vamos ter que lutar. Lutar. Enfrentar o inimigo. Lutar. Lutar, tirar a espada. Tirar a espada da bainha. A Bíblia diz que Davi, com seus 400 homens, enfrentou aquele gigantesco número de pessoas e saiu vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conquistou não só aquilo que ele tinha perdido, mas também os despojos que eles tinham arrecadado, né, que eles tinham tomado dos outros povos. Davi saiu muito mais rico, muito mais fortalecido e com uma experiência nova para contar. Essa é a história de Davi, não é a história do rei Davi. A história do rei Davi é uma, a história de Davi é outra. Eu estou contando para vocês a história de Davi, um homem que lutou, um homem que pelejou, um homem que não temeu o inimigo, um homem que não recuou, o homem que não desistiu, e o homem que alcançou vitória. Deus tem vitória para você nessa noite, meu irmão. Deus tem vitória nessa noite para você, minha irmã. Você tem que lutar, não tenha medo, não tenha receio se o inimigo é grande, não tenha receio se o problema é complicado, não tenha receio, irmãos, se a vista humana, tudo está perdido, não tenha receio disso. Deus vai te dar vitória. Deus vai surpreender o inimigo, Deus vai saquear o inferno, você vai ser restituído daquilo que você perdeu, Deus vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de vitória, o Deus de vitória, o Deus de vitória está aqui nessa noite, e Ele quer abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aplauda Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.